Seja bem-vindo ao curso Pré-IFMG, área das Ciências da Natureza. Eu sou o professor Gilslan, atuo na área de Biologia no campus São João Evangelista. Essa é a semana 12. Nós vamos falar sobre metabolismo energético. Nós vamos ter 3 videoaulas. Esta da introdução, uma para falar especificamente da fotossíntese e outra para falar da respiração celular. Bom, quando a gente fala metabolismo energético, o que a gente pensa, o que vem na cabeça da gente? Deveria vir que nós vamos gastar energia. Os seres vivos, para se manter vivos, gastam energia. E aí nós vamos falar nessas videoaulas de onde que vem essa energia. Nós temos basicamente 4 processos bioquímicos que falam da produção de energia, do metabolismo energético. Nós temos a quimiossíntese, a fotossíntese, a fermentação e a respiração celular. Aqui hoje nós vamos falar de forma geral, dando uma ênfase aqui em quimiossíntese e fermentação, porque nós teremos outras aulas para fotossíntese e respiração celular. Bom, quando a gente pega aqui quimiossíntese e fotossíntese, pessoal, esses são os 2 processos metabólicos que introduzem a energia nos seres vivos. É a partir da quimiossíntese e da fotossíntese que a gente tem o início do ciclo de energia entre os seres vivos. Os organismos que realizam a quimiossíntese ou a fotossíntese são chamados de autótrofos ou produtores, exatamente porque eles sozinhos produzem seu próprio alimento. A partir do momento que eles produzem o alimento, ele pode ficar disponível para outro ser vivo. Aqui vale a pena destacar que esse alimento que ele produz, ele também consome. Então, o organismo que faz quimiossíntese, ele vai fazer a quimiossíntese para produzir o alimento e, posteriormente, ele vai ter um outro processo bioquímico para transformar essa energia para liberar para a célula. Mesma coisa quem faz fotossíntese. A fotossíntese produz a matéria orgânica que posteriormente será consumida por ele mesmo e pelos demais organismos que dele se alimentar. Bom, quem são os organismos que fazem quimiossíntese? Aqui a gente tem como exemplo de seres quimiosintetizantes bactérias. Todas as bactérias são quimiosintetizantes? Não. Algumas bactérias fazem quimiossíntese. Que a gente trouxe como exemplo o ciclo do nitrogênio, onde nós temos bactérias que são quimiosintetizantes. São todas as bactérias do ciclo? Não. Basicamente, nós temos aqui as bactérias que transformam amônia em nitritos e os nitritos em nitratos. Essas bactérias utilizam a energia de reações químicas que ocorrem no meio para produzir o seu alimento. São, então, quimiosintetizantes porque a fonte de energia para a síntese do alimento veio de reações químicas. Já os organismos fotossintetizantes, esses fazem o processo de transformação da energia a partir da luz. Por isso que o prefixo aqui é foto, de luz. De forma natural, a fonte de luz é o Sol. Então, a fotossíntese é a síntese de matéria orgânica com energia proveniente da luz solar. Quais são os organismos fotossintetizantes? Aqui nós temos cianobactérias, aqui é uma fotinha de cianobactérias, as algas, aqui tem algas pluricelulares na foto, mas vale destacar que as algas são organismos tanto uni quanto pluricelulares e são encontrados tanto na água salgada quanto na água doce. Também algumas espécies podem ser encontradas no ecossistema terrestre. E a fotossíntese também é realizada pelas plantas. Então, nessa foto aqui a gente tem N indivíduos e organismos de plantas, desde plantas aquáticas. Com certeza nessa água aqui tem muita alga também, que não é visível a olho nu. Temos
basicamente angiospermas, e independente disso, se for briófita, pteridófita, estarão fazendo a fotossíntese. Mas a gente vai falar especificamente da fotossíntese depois. E aqui a gente vai falar agora dos processos que vão transformar a energia que entrou na cadeia alimentar para passar entre os seres vivos. Aqui, gente, basicamente nós temos fermentação e respiração celular. Um detalhe, aqueles organismos quimiosintetizantes ou os fotossintetizantes, eles também fazem fermentação ou respiração para produzir energia e liberar para suas células. Só que na classificação a gente vai chamar eles de quimiosintetizantes ou fotossintetizantes, que já fica subentendido que ele faz um outro processo para passar a energia para as células. E nós temos os organismos que não conseguem produzir o seu próprio alimento, ou seja, eles são heterotróficos ou heterótrofos, eles não produzem o seu próprio alimento, ele tem que se alimentar da matéria orgânica que outro produziu. Quem produziu? Os produtores. Como esses organismos consomem a energia que outro produziu, também podem ser chamados de consumidores. Dependendo de qual organismo que ele consumiu, ele pode ser um consumidor primário, um consumidor secundário, terciário e daí por diante. Aqueles que consomem os produtores, eles são os consumidores primários. E a partir daí vai ter um ciclo, né, uma passagem de energia entre os organismos, e vão receber o nome de consumidor secundário, terciário, e aí eles já não mais consomem os produtores, e sim um consumidor que se alimentou do outro. Bom, o que é então a fermentação? Fermentação, pessoal, é um processo de transformação de energia dentro da célula que não utiliza oxigênio. Então, quando a gente pega aqui como exemplo todos esses organismos, e a gente tem aqui novamente bactérias, as bactérias realizam fermentação. Alguns fungos também têm capacidade de fazer fermentação, mas a maioria deles são aeróbios facultativos, ou seja, eles fazem a fermentação na ausência do oxigênio, mas se tiver oxigênio, eles fazem respiração celular também. As hemácias sanguíneas também podem fazer fermentação, e as fibras musculares estriadas esqueléticas. Ou seja, o nosso músculo, quando falta oxigênio, se a condição aeróbica do indivíduo não estiver boa e ele fizer um gasto de exercício excessivo e o músculo precisa de trabalhar, ele vai transformar a matéria orgânica e inorgânica numa quebra da fermentação, a fermentação lática, que libera o ácido lático e vai provocar a cãibra, né? Vale a pena lembrar isso daí. Os músculos estriados cardíacos e o músculo liso não sofrem fermentação. Bom, os organismos, então, que fazem esse processo, a gente tem tanto a fermentação lática, que é a fermentação do leite, nós vamos ter a fermentação alcoólica, nós vamos ter a fermentação proteolítica, que é um tipo quase não citado nos livros, né? Esse prego está aqui exatamente para exemplificar isso. Assim, poxa, um prego faz fermentação? Não. Mas prego enferrujado quer dizer que ele tem a bactéria que causa o tétano? Não. Ele pode conter, caso aqui tenha o Clostridium tetani, que é uma bactéria anaeróbica obrigatória, ela faz fermentação, só que ela faz fermentação de proteína, é uma fermentação proteolítica. Aqui vale a pena ressaltar também a importância da vacinação, porque o tétano é uma doença causada por uma bactéria, mas já tem vacina desenvolvida há muito tempo. E a cada 10 anos a gente toma o reforço. Vale a pena ressaltar isso daqui, a importância da vacinação para a manutenção da nossa saúde. Se as vacinas estão aprovadas pelo órgão regulatório, no caso da Anvisa, indica que elas são seguras e nós devemos utilizá-las. Bom, e a respiração celular? Quais são os organismos que fazem respiração celular? Aqui, pessoal, eu coloquei essas fotozinhas para exemplificar pelo menos um de cada grupo, mas vale a pena ressaltar isso, ó. Todos os organismos eucariotos, lembra que os eucariotos são aqueles que têm a célula com a carioteca, todos fazem respiração celular. Os protoctistas, aqui exemplificando, nós temos protozoários e algas, lembrando que pode ser tanto pluri quanto unicelular.
Os fungos, aqui nessa fotinha tem um fungo. As plantas, essa foto aqui eu tirei até em casa para mostrar a minha beagle aqui, minha cachorrinha. Um pezinho de pitanga, grama, independente da planta. Aqui tem uma briófita nessa foto aqui, ó. Fazem respiração celular e os animais. Tanto os animais pluricelulares, tem aqui a minha cadelinha, e eu aqui no cantinho do vídeo, nós fazemos respiração. E todos os demais seres eucariotos com mitocôndria fazem respiração celular. Qual o momento que nós respiramos? 24 horas por dia. Dormindo, nós estamos tendo a respiração celular. O nosso corpo não para, é um processo contínuo. Para terminar esse primeiro vídeo de introdução, nós vamos encerrar com o trifosfato de adenosina, ou adenosina trifosfato, o famoso ATP. O A vem da base nitrogenada adenina, que é a mesma que está presente lá nos ácidos nucleicos, no DNA e RNA. A ribose, que é uma pentose, é um carboidrato que está aqui, que quando tem a junção dos dois recebe o nome de adenosina. Como é uma adenosina ligada a 3 átomos de fósforo, nós temos a adenosina trifosfato. É essa a molécula energética do ser vivo. É através do ATP que a energia vai sendo liberada para a célula. Quando o ATP é quebrado em ADP, que significa adenosina difosfato, indica que aqui ocorreu uma quebra e a energia que estava nesse ponto foi liberada para a célula. Então, para a gente concluir a nossa semana 12, falta ainda mais 2 vídeos. Um sobre fotossíntese e o outro sobre respiração celular. Tenham todos um bom estudo.